Agricultores de todo o estado do Rio Grande do Sul se uniram mais uma vez para a segunda edição do SOS Agro RS. Dessa vez o encontro ocorreu no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A mobilização é para apresentar o que evoluiu nos últimos dias e também cobrar mais agilidade, naquilo que está sendo proposto nas medidas do governo federal. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no NT Sul nesta sexta-feira. Nós falamos aqui do Parque da Expo Agro Afubra, na localidade de Rincão del Rei, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, para acompanhar essa segunda edição do SOS Agro RS, que acontece aqui no município de Rio Pardo. Neste momento, uma pausa para o almoço, na sequência o retorno das atividades aqui no município de Rio Pardo, mas essa grande mobilização ocorrendo pela segunda vez aqui no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o primeiro encontro ocorreu no início do mês em Cachoeira do Sul, com a participação de quase 5.000 produtores de todo o estado do Rio Grande do Sul, se uniram, foram até o Parque da Fenarroz para manifestar, principalmente pedir ao governo federal um apoio, um auxílio, benefícios nessa recuperação da agricultura no estado do Rio Grande do Sul, que foi severamente atingida por conta da enchente histórica a partir do mês de maio e junho. Também entrou em discussão toda a situação, o ciclo complicado do ano de 2023 para 2024, desde o ano passado, a partir do mês de setembro. E essa segunda mobilização, alguns dias depois de Cachoeira do Sul, acontecendo aqui no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A mobilização também contando com um grande número de agricultores vindo de todo o estado do Rio Grande do Sul aqui para o interior de Rio Pardo, na localidade de Rincão del Rei, na Expo Agro Afubra. Desde lá, algumas coisas evoluíram. Por exemplo, logo após o primeiro SOS Agro, que ocorreu em Cachoeira, o grupo que fez toda essa mobilização se encontrou com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também com o ministro extraordinário do governo federal nessa recuperação do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, para apresentar a carta de apoio à Farsul, que pede, lá desde o início do mês de maio, um programa que o governo federal pode adotar nessa recuperação do Estado. Então, desde lá, algumas coisas se evoluíram, inclusive ontem, uma reunião entre os envolvidos, interessados, deputados, o pessoal aqui do SOS Agro, também o governo federal se reuniram para tratar algumas situações que podem acontecer ainda no mês de julho. Eu conversei antes com uma das produtoras que organiza o SOS Agro, a Marília Lopes, ela que produz ali no município de Barra do Ribeiro, produtora de soja e arroz, e comentou sobre esse encontro e o que se evoluiu desde o primeiro encontro lá em Cachoeira do Sul, no Parque da Fenarroz. E ontem, no dia 18, o ministro Fávaro veio a Porto Alegre para encontrar com todas as entidades e as lideranças do setor gaúcho. Nós estávamos presentes numa pequena comitiva e nos trouxe que se compromete, o governo está se comprometendo, que até o dia 30 de julho vai ser editada uma medida provisória. Porém, a gente não sabe tudo que vai ser o texto desta medida provisória. Eles informaram que, obviamente, e a gente entende que quem perdeu tudo tem que ser anistiado, obviamente, como é que uma pessoa vai voltar, e que cada um vai ser feito da forma, conforme os laudos das suas propriedades, só que não dentro do que, nesse momento, eles não confirmaram que foi pedido, tanto no pleito da Farsul quanto da FETAG. Nós precisamos estar unidos e mostrar que eles precisam trabalhar, a gente não está pedindo, é o trabalho deles. Nosso objetivo do movimento SOS Agro RS é a gente estar unido e continuar trabalhando dentro da lei e da ordem, seja com movimento, seja com ações, seja a gente estar cobrando dos nossos funcionários, porque a gente vota, nós somos os patrões e eles têm que fazer o serviço deles. Não estou pedindo nada mais, a gente não está pedindo, não está
Nada mais do que isso. Bem, então o relato da produtora Marília Lopes, lá de Barra do Ribeiro. Daniel, entre as propostas pedidas pelos agricultores aqui no SOS Agro está a prorrogação de dívidas por 15 anos, com 2 anos de carência e taxa de juros de 3% ao ano, crédito de reconstrução e capital de giro, além de outras situações, principalmente anistia para aqueles produtores que tiveram uma perda total de suas áreas, tanto na parte da agricultura como na pecuária. Logo após conversar com a Marília, eu entrevistei o deputado federal Afonso Ram, que esteve em Cachoeira do Sul, está aqui em Rio Pardo e ele é, digamos assim, o deputado político que encabeça essa negociação juntamente com o governo federal. Ele nos atendeu e falou sobre essas evoluções que aconteceram nos últimos dias. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu quase tudo. E no restante do estado tem gente que perdeu muito. E já há um endividamento de muitos produtores. Portanto, é um socorro que se pede. E o governo tem sido lento. O governo só se movimenta quando a gente se movimenta. Esse ato hoje aqui em Rio Pardo ele é importantíssimo. Se não tivesse ato hoje, o governo não estaria ontem sentando conosco, né? Convocou, não foram todos os deputados, foram alguns deputados federais, o senador Reis. Nós fizemos mais uma rodada de conversa. Na quarta-feira passada, o deputado Afonso Ram faz parte de um grupo da Comissão de Agricultura, inclusive o deputado Evair de Mello estava conosco ontem aqui no Rio Grande do Sul. Também colocamos na quarta-feira passada que não há mais prazo. E ontem eu reiterei, alguém do governo, alguém da área política disse, não, vamos dar mais uma prorrogada. Não, não há mais prazo. Já perdemos a safra de inverno, a cultura do trigo. Não há mais prazo para financiar. E o produtor tem que se reorganizar, ele está angustiado, né? Então nós precisamos de uma solução. O pedido básico é de 15 anos de prazo, que é o que a gente pediu através do documento da Farsul, mas que é, né, trabalhado pela Grazi, pelos movimentos todos aqui, né, dos líderes do SOS Agro e de todas as entidades. Ontem o que evoluiu é que as cooperativas também vão ter um socorro. O financiamento, né, de uma prorrogação para quem tem compromisso com os bancos também é importante, mas existe ainda também o compromisso com os cerealistas, com o comércio. Toda a movimentação da economia do agro se dá nos municípios. Então nós precisamos, né, renegociar essa dívida, né, dar uma anistia aos produtores e esperamos. E aí o governo anunciou que dia 30 seria o prazo final. Mas pedimos para antecipar, talvez antecipe para 25, 26, e o que é importante, né? Nós temos até o dia 15 lá, né, de agosto, que é o prazo para permitir que se tenha, né, vamos dizer assim, que ninguém venha a ser protestado. Bem, Daniel, então essa é a segunda movimentação da agricultura gaúcha aqui em Rio Pardo, na Expo Agro Afubra. A gente segue acompanhando toda essa movimentação desse setor primário aqui no Rio Grande do Sul, que foi severamente atingido por conta dessa enchente. Produtores de todo o estado se reunindo, essa mobilização que tem expectativa de superar a de Cachoeira do Sul. Em torno de 5.000 pessoas lá no ginásio da Fena Rosa, aqui um espaço bem mais amplo, bem mais aberto para esses agricultores que vão se deslocando, tanto agricultores que vêm aqui da região com os seus veículos, como excursões mobilizadas pelos sindicatos de cada cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa mobilização agora que retorna no período da tarde para encaminhar e detalhar aos produtores tudo que foi debatido nesses últimos dias após o primeiro encontro em Cachoeira do Sul. O governo federal visualizando, dando uma atenção mais forte à agricultura gaúcha, principalmente depois desses encontros aqui no estado. Muito obrigado, Bernardo Miller, falando com a gente de Rio Pardo sobre mais uma edição do SOS Agro.